Olá, tudo bem com você? Esse é o quarto vídeo da série da Prova do Mérito, em que as questões são comentadas. E se você ainda não viu, dá uma olhada aqui que tem 3 vídeos. Esse é o quarto, ainda falta mais um para a gente completar essa prova. Aproveite e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que ia gostar e curta para que também chegue a mais pessoas que ainda não têm conhecimento desse material. Aproveite para testar os seus conhecimentos e bons estudos. Segundo Codella, uma experiência pioneira no âmbito das políticas públicas é a empreendida por Mário de Andrade, quando assume o Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo. Em tal empreendimento, os estudantes tomavam contato com as tradições populares, jogos tradicionais, além de terem acesso ao conhecimento de diversas manifestações artísticas. A iniciativa descrita refere-se a iniciativa da Escola Americana, B, aos parques infantis, C, às escolinhas de arte do Brasil, D, ao Liceu de Artes e Ofícios, E, à Escola Brasileira de Arte. Bom, Mário de Andrade assumiu o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo em 1935, a convite do então prefeito Fábio da Silva Prado. E ele permaneceu no cargo até 1938, quando sua gestão foi interrompida, infelizmente, devido ao golpe do Estado Novo. Durante esse período, Mário de Andrade implementou diversas iniciativas culturais inovadoras, como os parques infantis e a valorização da cultura popular brasileira. Esses espaços tinham como objetivo oferecer às crianças um ambiente de aprendizado e lazer fora da escola, promovendo o desenvolvimento integral por meio de atividades culturais, esportivas e recreativas. Os parques eram voltados principalmente para os filhos de trabalhadores e ofereciam diversas atividades, como canto, jogos tradicionais, esportes, alimentação e atendimento odontológico. Diferente das escolas convencionais, os parques infantis não separavam as crianças por idade e incentivavam a liberdade de expressão e o contato com a cultura popular. A proposta de Mário de Andrade era criar espaços onde as crianças pudessem brincar, explorar diferentes linguagens artísticas e vivenciar a cultura brasileira, garantindo esse ambiente saudável e educativo. Essa iniciativa foi inovadora e influenciou políticas públicas voltadas para a infância em São Paulo. A alternativa correta, portanto, é a letra B, mas vamos analisar as outras. A Escola Americana, letra A, que deu origem à Universidade Mackenzie, foi fundada no Brasil em 1876 por missionários norte-americanos com o objetivo de criar uma instituição de ensino que atendessem a crianças que não eram aceitas em outras escolas, independentemente da sua classe social. A iniciativa visava também levar a fé da igreja presbiteriana e oferecer alfabetização a crianças que não tinham acesso ao ensino. Já a alternativa C, Escolinhas de Arte do Brasil, teve início na década de 80. Inclusive, a mais conhecida Escolinha de Arte no Brasil foi criada no Rio de Janeiro, em 1942, por iniciativa de Augusto Rodrigues, Lúcia Alencastro Valentim e Margaret Spencer, com o objetivo de promover a educação artística através de atividades práticas, como desenho, pintura, escultura e outras formas de expressão, e também valorizavam a liberdade de expressão dessas crianças. Depois vieram outras escolinhas de arte, no Brasil, inclusive fora do Brasil. Inclusive tem um vídeo aqui falando sobre isso. A alternativa D, Liceu de Artes e Ofícios, eram instituições de ensino técnico e profissional, geralmente com o objetivo de difundir o ensino das artes aplicadas aos ofícios e à indústria, com início no século XIX no Brasil. Fundado no Rio de Janeiro, em 1856, surge com o intuito de preparar a mão de obra para o desenvolvimento industrial e a modernização do país. E a alternativa E, Escola Brasileira de Arte, foi uma instituição de ensino de artes em São Paulo, fundada e dirigida pelo artista e educador Teodoro Braga, e a escola se destacou por suas práticas pedagógicas inovadoras para a época
e por promover o ensino de arte mais acessível, né, voltado para a população em geral, incluindo crianças e jovens. Apesar da sua breve duração, que foi de 1970 a 1974, a escola entra para a história das artes visuais no país como uma experiência inovadora e única. Assim, o gabarito para essa questão é a alternativa B, os parques infantis. Para Reverbel, as capacidades de expressão são inatas no ser humano, mas necessitam ser estimuladas e desenvolvidas por meio de atividades dramáticas, musicais e plásticas, além, naturalmente, de outras atividades do currículo escolar. Assinale a alternativa que apresenta as capacidades de expressão segundo a autora, as quais ela utiliza para organizar as atividades de sua abordagem. A. Entendimento, criatividade, elaboração, observação de obras de arte e conhecimento sobre obras históricas. B. Fazer arte, aprender sobre história da arte, exercitar a crítica artística, falar sobre arte e avaliar obras de arte. C. Relacionamento, espontaneidade, imaginação, observação e percepção. D. Descrever manifestações artísticas, relacionar obras, contextualizar obras, julgar obras de arte e produzir arte. E. Contar, cantar, dançar, construir e escrever. Bom, para responder essa questão, eu vou usar as palavras da própria Olga Reverbel, em seu livro Jogos Teatrais na Escola, na página 25, onde ela fala sobre as atividades globais de expressão, no capítulo 2. As atividades de expressão são jogos dramáticos, musicais ou plásticos, que dão ao aluno um meio de exteriorizar pelo movimento e pela voz seus sentimentos mais profundos e suas observações pessoais. O objetivo básico das atividades é ampliar e orientar as possibilidades e expressão do aluno. As capacidades de expressão que a autora usa para organizar essas atividades são relacionamento, espontaneidade, imaginação, observação e percepção, que, segundo a autora, são inatas ao ser humano, mas que precisam ser estimuladas e desenvolvidas através de atividades dramáticas, musicais e plásticas, além, claro, né, de outras atividades do currículo escolar. Portanto, o gabarito para essa questão é a alternativa C. Este eixo também contempla a identificação de uma dúvida, uma questão ou um problema, o levantamento, a formulação e o teste de hipóteses, a seleção de informações e de fontes confiáveis por meio de curadoria, a interpretação, a elaboração e o uso ético das informações coletadas, a identificação de como utilizar os conhecimentos gerados para solucionar problemas diversos, e a escolha da forma de comunicar as conclusões, com a utilização de diferentes linguagens e produções multissemióticas, presentes em todos os componentes curriculares. O excerto indica qual dos eixos estruturantes dos itinerários formativos para a etapa ensino médio. A. Processos criativos. B. Empreendedorismo. C. Mediação e intervenção sociocultural. D. Desenvolvimento de linguagem. E. Investigação científica. Bom, os eixos estruturantes dos itinerários formativos do ensino médio paulista são organizados para oferecer aos estudantes um aprendizado mais conectado com seus projetos de vida. Esses itinerários são organizados a partir de 4 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Aqui nessa questão, a alternativa D, desenvolvimento de linguagem, não faz parte dos eixos. Então, é uma alternativa a menos para a gente analisar, já eliminamos uma. Mas vamos lá, alternativa A, processos criativos. Os processos criativos vai estimular o quê? A expressão pessoal e a criação, né? Explorando diferentes formas de arte, de cultura, de comunicação e valorizando a originalidade e inovação.
A letra B, empreendedorismo, vai desenvolver no aluno a capacidade de identificar oportunidades, de planejar projetos e de assumir riscos, né, estimulando essa autonomia, responsabilidade, a busca por resultados positivos. A alternativa C, mediação e intervenção sociocultural, vai encorajar esse estudante a ter participação social e refletir sobre a realidade, promovendo o diálogo, a negociação, a construção de soluções para problemas comunitários, entre outros. A alternativa D, desenvolvimento da linguagem, como vimos, não faz parte dos eixos dos itinerários. E, finalmente, a alternativa E, investigação científica, aquela que promove a busca por conhecimento e a reflexão crítica sobre o mundo, incentivando a experimentação, a análise de dados, a construção de argumentos baseados nas evidências, tudo que tem a ver, né, com esse mundo científico. E é o que o enunciado da questão aponta: levantamento, a formulação, o teste de hipóteses, a seleção de informações e de fontes confiáveis por meio de curadoria, a interpretação, a elaboração e uso ético das informações coletadas, tudo a ver, né? Então, o gabarito é a alternativa E, investigação científica. Para Codella, a utilização do teatro como meio educativo no Brasil coube aos jesuítas. No entanto, a primeira iniciativa formal de incentivo da linguagem se deu na fundação A, da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, em 1956, B, da Escola de Arte Dramática, em 1948, C, do Curso Prático de Teatro da Universidade do Rio de Janeiro, em 1939, D, do Conservatório Dramático de Salvador, em 1857, E, das Escolinhas de Arte do Brasil, em 1948. Bom, o teatro como meio educativo chega ao Brasil com os jesuítas em 1549. Os padres jesuítas, liderados por José de Anchieta, promoviam encenações para ensinar os valores religiosos e morais aos indígenas e aos colonos. Mas a primeira iniciativa formal de incentivo da linguagem teatral na educação foi, segundo Codella, a do Conservatório Dramático de Salvador. O Conservatório Dramático de Salvador foi uma instituição voltada à formação artística e cultural, especialmente no campo do teatro e das artes dramáticas, que surgiu na cidade de Salvador, na Bahia, no século XIX. Fundado em 1849, ele teve um papel importantíssimo no desenvolvimento do teatro baiano e brasileiro daquele período. Foi um dos primeiros espaços institucionalizados voltados para o ensino e prática teatral no Brasil. E, segundo Codella, a primeira iniciativa formal foi nesse conservatório, né, no Conservatório Dramático de Salvador. Seu surgimento está relacionado ao desejo de institucionalizar e valorizar o teatro como parte da cultura nacional. E as outras alternativas? Vamos ver? A alternativa A, Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, UFBA, foi fundada em 1956 pelo então reitor Edgar Santos. Foi a primeira instituição de ensino superior dedicada ao teatro no Brasil e na América Latina. Surgiu como parte de um projeto ambicioso do Edgar Santos para expandir a atuação da UFBA no campo das artes e da cultura, que também inclui a criação da Escola de Música, da Escola de Dança e do Museu de Arte Sacra da Bahia. Mas não corresponde à alternativa correta, pois o objetivo da escola de teatro era institucionalizar o ensino superior do teatro no Brasil, formando profissionais qualificados para atuar como atores, diretores, cenógrafos, dramaturgos, pesquisadores, além de incentivar a criação artística e o intercâmbio cultural no campo das artes cênicas. Então, não tinha a iniciativa do teatro como educação. A Escola de Arte Dramática, EAD, da alternativa B, é uma das instituições mais importantes da história do teatro brasileiro. Fundada em 1948 em São Paulo por Alfredo Mesquita, a EAD teve como missão formar artistas de teatro com base em uma sólida formação
prática e teórica. Portanto, também não pensava na linguagem teatral como meio educativo. Na alternativa C, curso prático de teatro da Universidade do Rio de Janeiro, criado em 1931, também tinha como objetivo oferecer uma formação prática e teórica para os atores, diretores e demais profissionais do teatro, elevando o teatro à condição de objeto de estudo acadêmico, e não foi a primeira iniciativa formal de incentivo da linguagem. E a letra E, escolinhas de arte do Brasil, como já vimos por aqui algumas vezes, foram espaços educativos inovadores, criados a partir dos anos de 1940, que tinham o objetivo de desenvolver a expressão artística de crianças, jovens e adultos por meio de práticas criativas e livres, centradas na valorização da individualidade, da sensibilidade e da experimentação. Usava diferentes linguagens, como as artes visuais, música, teatro, dança, portanto, também não tinha um objetivo educativo da linguagem teatral. Assim sendo, o gabarito dessa questão é a alternativa D, Conservatório Dramático de Salvador. Child Drama foi publicado em 1954, fruto de observações realizadas durante décadas com crianças de várias idades, em situação de brincadeira. É a referência central do dramatic play ou jogo dramático. Seu pensamento é conhecido no Brasil através da tradução de uma obra posterior, An Introduction to Child Drama, intitulada O Jogo Dramático Infantil, amplamente divulgada no Brasil. Em sua concepção, a arte teatral fundamenta-se na convenção e artificialidade, não sendo, portanto, indicada a contribuir para a educação de crianças e jovens. O excerto indica a abordagem pedagógica para o teatro de A. Ingrid Codella, B. Olga Reverbel, C. Viola Spolin, D. Peter Slade e Bertold Brecht. Na verdade, eu analiso essa questão como uma questão mal formulada, embora seja uma questão da VUNESP. Não é uma concepção do autor que a arte teatral não é indicada para a educação de crianças e jovens. Na verdade, o autor se opõe a isso e usa essa frase para justificar a sua abordagem pedagógica. Mas vamos entender melhor. An Introduction to Child Drama, traduzindo O Jogo Dramático Infantil, é um livro do autor Peter Slade, um educador e dramaterapeuta britânico, considerado um dos pioneiros no estudo de teatro para crianças. Nessa obra, Slade compartilha suas experiências com crianças e adolescentes, abordando como o jogo dramático pode ser utilizado como ferramenta educativa. Ele destaca a importância da dramatização espontânea e criativa no desenvolvimento emocional e social das crianças, fornecendo orientações práticas para educadores que desejam incorporar o teatro no processo de ensino e aprendizagem. A concepção abordada no enunciado da questão, que fala que a arte teatral fundamenta-se na convenção e na artificialidade, não sendo indicada na educação de crianças e jovens, não é a opinião do autor, definitivamente. Na verdade, é uma crítica, já que essa ideia foi tida como uma crença comum entre educadores tradicionais ou críticos do uso do teatro com crianças. Essas pessoas pensavam que o teatro era muito formal e muito estruturado, baseado em regras rígidas, que existia para entretenimento e que não servia para o desenvolvimento humano, entre outros. Slade vai discordar completamente dessa visão e vai dizer que o jogo dramático espontâneo é natural para as crianças e é uma forma de expressão emocional e simbólica que é importantíssima para o desenvolvimento delas. Até mesmo porque as crianças não precisam seguir regras rígidas do teatro adulto. Assim, a frase funciona como uma provocação que o Slade usa para introduzir a sua proposta alternativa, que é tirar o teatro da formalidade adulta e reconhecer o valor educativo do brincar dramático, da imaginação, da liberdade de expressão infantil. A alternativa A, Ingrid Codella, não é, pois ela é a autora que fala do livro do Slade e é uma autora brasileira, portanto, o seu livro não precisaria de tradução.
A Olga Reverbel também é uma autora brasileira, não é o gabarito dessa questão. A Viola Spolin, muito conhecida no mundo teatral, é uma autora estadunidense com inúmeras contribuições para o ensino de teatro, inclusive considerada a fundadora do teatro improvisacional, mas também não é autora do livro nem da abordagem pedagógica citada. E por fim, Bertolt Brecht, um dos nomes mais importantes do teatro do século XX, que contribuiu significativamente, especialmente, né, através do desenvolvimento do teatro épico, mas também não é o autor do livro e nem dessa abordagem. Portanto, gabarito, alternativa D, Peter Slade. Segundo Fonterrada, o final desse período histórico e cultural caracteriza-se pelo desenvolvimento da polifonia, de que uma das principais formas é o moteto. Para a autora, trata-se A, do período gótico, B, do período romântico, C, do barroco, D, da antiguidade clássica, E, do período moderno. Bom, polifonia vem do grego poli, muitos, e fonos, sons, ou seja, muitos sons. É a música em que duas ou mais linhas melódicas independentes soam simultaneamente, cada uma com seu próprio contorno e seu próprio ritmo. E uma das principais formas é o moteto, que geralmente tem caráter religioso e usa várias vozes para interpretar um texto. A palavra moteto vem do francês mote, que significa palavra. Então, reflete a origem da forma em que a música era frequentemente associada aos textos, né? Especialmente em latim. A polifonia foi desenvolvida principalmente durante a Idade Média e o Renascimento, tendo seu auge entre os séculos XII e XVI. Sabendo disso, já eliminamos todas as alternativas incorretas. B. Período romântico, que aconteceu entre o final do século XVIII e início do século XIX. Letra C, barroco, foi um período que aconteceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII. Letra D, antiguidade clássica, foi um período mais antigo ainda, né, antes de Cristo, que vai do século VIII antes de Cristo até o século V depois de Cristo. E o período moderno, letra E, também não, né, já que aconteceu entre os séculos XV e XVIII. Como a polifonia foi desenvolvida entre a Idade Média e o Renascimento, trata-se então do período gótico, durante a Idade Média, que vai, né, dos séculos V ao século XV, e a polifonia falada aí no enunciado da questão foi desenvolvida entre o final do período gótico e o início do Renascimento. Então, gabarito para essa questão, alternativa A, período gótico. Divisão de uma música ou trecho musical em grupos regulares de pulsações. Partindo da percepção da pulsação, é um agrupamento de pulsações que possui um apoio regular, coordenando tanto o batimento quanto o ritmo. São divididos na partitura a partir de linhas verticais desenhadas sobre o pentagrama. O excerto trata A, da escala, B, da melodia, C, do timbre, D, do ritmo, E, do compasso. Questão sobre música, vamos analisar as alternativas. O enunciado fala sobre o quê? Divisão de uma música ou trecho musical em grupos regulares de pulsações que coordenam o batimento e o ritmo e que também são divididas na partitura a partir de linhas verticais. A escala da alternativa A é uma série de notas que geralmente são organizadas em uma ordem ascendente ou descendente e que são a base para construir melodias e acordes. E também tem diferentes padrões de intervalos, né, entre as notas, que dão origem a diferentes tipos de escala, né, escala maior, menor, enfim. Já a melodia, letra B, é a sequência organizada de notas musicais que cria uma linha sonora reconhecível, né, que dá para a gente lembrar, memorizar. É a voz da música, né, a parte que você assobia ou cantarola quando lembra de uma canção. O timbre da letra C é característica que vai diferenciar um som de outro, mesmo que eles tenham a mesma altura e intensidade. É a cor do som, né? A sua qualidade sonora única, que permite que a gente reconheça a fonte desse som. O timbre permite distinguir, por exemplo, a flauta do violino ou a voz de um homem da de uma mulher. O ritmo, na letra D,
é a organização dos sons ao longo do tempo, definindo a duração e a sequência das notas e pausas. É a pulsação, é a batida, é a organização temporal que vão dar vida, né, à música. E como no enunciado fala que coordena tanto o batimento quanto o ritmo, não é o ritmo que tem a ver, né? A alternativa correta da questão não é essa. E a alternativa E, compasso, que também é chamado de tempo musical, é a divisão regular de uma peça musical em grupos de batidas ou de pulsos. O compasso vai definir a unidade de tempo, né? O pulso, o ritmo da música, facilitando que ela seja executada. As linhas verticais na partitura marcam o fim de um compasso e o início do outro. Então, é o gabarito dessa questão. Alternativa E, compasso. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha acertado muitas questões e no próximo vídeo, a quinta e última parte dessa prova do mérito. Compartilhe com quem gostaria de saber mais sobre esse conteúdo, curta aqui e comente o que é que você achou. Até mais!